Fala galera da academia, tudo bem? Professor Bellinati na área aqui para mais uma aula de genética. Estamos chegando perto do bloco final dessa genética aqui. Só falta mais um assunto depois deste, tá? Esta aula aqui hoje é sobre linkage, moçada. Um assunto que assusta muita gente, então calma. Se você tem medo desse assunto, respira fundo e pensa assim, vai dar certo, eu vou conseguir. Porque eu tentei preparar aqui uma aulinha massa para te ajudar a entender esse tópico. E o último vai ser genética de populações, que é a nossa próxima aula, tá? Então a gente já está terminando genética, que é um assunto fantástico, maravilhoso. Então bora para esse nosso penúltimo assunto, que é ligação fatorial ou linkage. Vamos primeiro para a definição? Quando dois ou mais genes estão localizados no mesmo cromossomo, disse que estão ligados, ou seja, estão em linkage. E o linkage é a coisa mais comum do mundo. Por que ela é extremamente comum? Olha só, vou dar o nosso exemplo, a nossa espécie, usar como exemplo aqui para tentar explicar para vocês. A gente tem mais ou menos ali entre 15 mil e 20 mil genes, certo? E esses nossos de 15 a 20 mil genes estão distribuídos em apenas 23 cromossomos mais um. Coloca esse mais um para lembrar ali que o Y é um pouquinho diferente do X. Vamos então arredondar números aqui só para facilitar a vida. Vamos dizer 20 mil genes em 23 cromossomos. Então a gente tem quase 1000 genes em média sendo componente de cada cromossomo, ou cada cromossomo é composto por mais ou menos 1000 genes, um pouco menos que isso. Então é muito difícil fazer valer a segunda lei de Mendel. Como é que era a segunda lei de Mendel? Na segunda lei de Mendel, eu tinha que ter, olha lá, condição de existência, os dois genes em questão, quando eu estou olhando para Azão e Azinho, Bzão e Bzinho, eles não podem estar no mesmo cromossomo, eles têm que estar separados, tá? Porque é a lei da segregação independente. Mas o linkage quebra isso. O linkage vai pegar um indivíduo duplo heterozigoto, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e vai considerar que esses dois genes, A e B, estão ligados a um mesmo cromossomo. Então vamos lá. Quantos genes em questão? 2. Cada um com os seus 2 alelos, então são 4 alelos ao todo. Quantos cromossomos em questão? Só 2. Na segunda lei de Mendel, eu teria um cromossomo para cada alelo. Então, se eu estivesse mexendo com 4 alelos, eu teria que ter 4 cromossomos. Então, isso daqui tem o número de cromossomos da primeira lei de Mendel, como se eu estivesse olhando só um gene com 2 alelos, e tem o número de genes da segunda lei de Mendel, quando eu olho 2 genes, cada um com 2 alelos. Tá? Então, esses genes ligados, eles não sofrem segregação independente, eles ficam juntos durante a formação dos gametas. Então, não vai haver segregação independente, tá? Vamos dar sequência. Na segunda lei de Mendel, olhando ali para a cor e textura da ervilha, que era amarela e lisa, cruzando com a verde rugosa, quando a gente chegava na F1 era igual a um dos indivíduos da parental, igualmente amarela e lisa, e ele produzia 4 tipos de gameta. Por que produzia 4 tipos de gameta, professor? Porque o número de gametas em tipos é determinado pela formulinha de 2 elevado ao número de heterozigotes. Vamos aplicar para esse camarada aqui em cima? 2 elevado a 0, porque ele não tem nenhuma heterozigose, dá um tipo de gameta, gameta Vzão e Rzão. Esse daqui também, um tipo de gameta, 2 elevado a 0, que é o gameta Vzinho e Rzinho. Esse cara aqui produz 4 tipos de gameta. Vzão e Rzão, Vzão e Rzinho, Vzinho e Rzão, Vzinho e Rzinho. Então ele tem ali a combinação, né, de 4 tipos de gameta de um dos parentais com outros 4, que são os mesmos em tipos, né, do outro parental, 16 combinações. E essas 16 combinações estão ali a proporção da F2, 9331. No caso da ligação fatorial, do linkage, veja, ao invés de eu gerar 4 tipos de gameta, que eu esperaria ali nos genes independentes, eu gero só 2 tipos. Então, sacou? Que olhando para genótipo, ligação fatorial se parece com segunda lei, mas olhando para gametas, se parece com primeira lei. Então, genotipicamente, é uma segunda lei, mas gametipicamente, como se existisse essa palavra, em termos de gameta, ela faz referência a uma primeira lei. Então, vamos tomar cuidado com isso e vamos olhar os próximos slides que eu preparei aqui com carinho para vocês. Seguinte, primeiro que é a nomenclatura. Nem sempre os meus genes estarão assim bonitinhos, a dominante-dominante em um cromossomo e no homólogo recessivo-recessivo. Essa é a posição que a gente chama de cis.
A posição alternativa é quando um dos cromossomos carrega dominante e recessivo e o outro cromossomo, para o indivíduo duplo heterozigoto de híbrido, carrega o recessivo e o dominante. Tá? Então, nessas condições aqui, esses dois indivíduos são azão, azinho e bezão, bezinho, só que eles estão assim dispostos, azão com bezão de um lado, azinho com bezinho do outro, disposição cis. Azão com bezinho de um lado e azinho com bezão do outro, disposição trans. E esses são, inclusive, os gametas que ele gera. Tá? Esse aqui gera dois tipos de gameta, azão, bezão e azinho, bezinho. O outro aqui de baixo gera outros dois tipos de gameta, azinho, bezão e azão, bezinho. Para efeito de desenvolvimento da aula, eu vou considerar o linkage do tipo cis, tá? Mas a gente pode aplicar também para o trans, isso vai acontecer na resolução dos exercícios mais para frente. Então, vamos lá. Quando não tem ligação, quando não tem crossing over, a gente chama de ligação total. Tá aqui a representação de uma meiose, né? Eu estou colocando aqui já o material genético duplicado, durante ali a meiose 1 eu separo os homólogos, e esses são os 4 gametas gerados, mas apenas de 2 tipos, 2 azão-bezão e 2 azinho-bezinho. Quando eu tenho agora a ligação que é chamada de parcial, ou seja, a permutação, sabe qual a diferença entre os slides? Ó, sem permutação, eu chamo de ligação total. Com permutação, eu chamo de ligação parcial. O que é a permutação? Permutação é o crossing over, que acontece durante a meiose 1, mais especificamente a fase da prófase 1, mais especificamente ainda na subfase do paquíteno. Então, prófase 1 tem 5 subfases, é a fase do meio, é o paquíteno, e nela eu tenho ali o cruzamento das cromátides internas dos cromossomos homólogos. Não se esqueça que é entre as cromátides internas, ou seja, essa cromátide aqui, ó, que não está próxima do outro cromossomo, não troca nunca. Esta outra cromátide que eu estou apontando aqui com o meu laser, que também não está próxima do outro, também não troca nunca. Quem é que pode trocar? São essas cromátides internas. Elas podem trocar, certo? Aqui eu estou colocando uma troca exatamente entre o A e o B, para que a gente enxergue isso lá nos gametas. Então eu vou trocar aqui, ó, este cromossomo que carregava na posição cis, azão e bezão, ele vai ganhar um bezinho quando ele fizer a troca com o seu homólogo. E o outro cromossomo, que carregava azinho e bezinho, vai ganhar o bezão, justamente fruto dessa troca. Então, esta célula que passou por este crossing over nesta posição, gera esses 4 tipos de gameta, todos diferentes entre si. Então, gameta azão-bezão, gameta azão-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho sendo gerados. Massa, entendeu? Então, bora lá. Quando tem permutação, quando tem crossing over, isso acontece durante a meiose, e os cromossomos duplicados formam pares, aquele evento da sinapse, e entre eles pode ocorrer a permutação ou crossing over, gerando os 2 gametas mais frequentes, que são os gametas parentais, e os 2 gametas menos frequentes, que são os recombinantes. Então, parental vai ter que ser maior em quantidade, em soma, do que aquilo que eu vou encontrar de recombinante. Essa é a definição de parental e recombinante. Então, aqueles que somarem mais de 50% são os parentais, aqueles que somarem menos de 50% são os recombinantes. Entendido? Tá dando para entender? Eu estou preocupado com essa parte aqui, ó. Estou preocupado com essa parte aqui. Aqui está aparecendo que quando tem crossing over, eu gero 25% de cada tipo de gameta. Nessa imagem também está aparecendo que quando eu tenho crossing over, eu gero 25% de cada gameta. Agora, essa imagem é para quebrar essa ideia. Tá? Então, receba aqui essa informação. Se não houvesse recombinação nesses genes, a proporção de gametas formados pelo duplo heterozigoto seria metade azão-bezão e metade azinho-bezão, considerando essa disposição aqui do tipo cis. Maravilha? Porém, quando há recombinação, observa-se na descendência uma pequena proporção de recombinantes. Como assim pequena? Não pareceu que era 25% cada um? E aqui eu coloquei números para tentar ilustrar isso. Então, os mais frequentes, os parentais, estão somando 80%, os menos frequentes são os recombinantes, que estão somando só 20%. Tá? Então, vamos discutir essa parte aqui. Vamos discutir essa parte. Por que eu tenho um par de gametas menos frequente e um par de gametas mais frequente? Bora lá. Para entender isso, a gente tem que fazer uma viagenzinha aqui até os estudos, né, sobre a genética de Thomas Morgan, em que ele estava avaliando, né, que os genes poderiam estar dispostos de maneira linear em um cromossomo.
Essa era a hipótese dele. E aí ele conseguiu comprovar essa hipótese e ele acabou chegando também em alguns resultados que mostravam que quanto maior a distância entre dois genes em um mesmo cromossomo, maior era a chance do crossing over acontecer exatamente entre esses dois genes. E quanto menor era a distância entre esses dois genes, menor era a chance do crossing over acontecer exatamente entre eles. Eu gosto sempre nessa aula de fazer uma comparação que é a seguinte. Vamos pensar que eu estou olhando aqui, né, a distância entre cidades ao longo de uma rodovia retilínea, uma rodovia, né, que vai ter uma cidade num determinado quilômetro e uma outra cidade alguns quilômetros mais adiante. Qual é a probabilidade de, durante uma viagem entre a cidade A e a cidade B, o pneu do seu carro furar? E aí eu tenho que considerar as coisas em equivalência, para eu poder comparar cidades mais próximas e mais distantes, né? Então, quando eu tenho duas cidades que estão muito próximas, concorda que a chance do pneu do carro furar entre essas duas cidades é menor do que quando eu tenho duas cidades mais distantes, considerando a mesma velocidade de deslocamento, o mesmo carro, a mesma temperatura ambiente, o mesmo tipo de asfalto, tudo igualzinho, avariando apenas a distância entre as cidades. Então, quanto mais distantes estão duas cidades, maior é a chance de, durante o percurso, eu ter um pneu furado do que se eu tiver duas cidades muito próximas. Então, o Morgan, né, acabou chegando mais ou menos a essa ideia para genes no cromossomo. Ele falou assim, que a distância entre os genes é a soma dos recombinantes, ou seja, a soma dos recombinantes é a probabilidade deles se recombinarem. Então, quanto maior a distância entre dois genes, maior é a chance deles se recombinarem. Enquanto menor é a distância, menor é a chance. Então, a soma dos recombinantes, aqui ó, 10% mais 10%, que dá 20%, é a distância entre eles, que mostra justamente a probabilidade de ocorrência do crossing over. Tá? Não é a distância física de fato, porque realmente eu tenho cromossomos que sofrem mais crossing over numa região do que na outra. Então é como se eu pensasse lá naquele meu exemplo da rodovia, que eu tenho uma rodovia entre duas cidades próximas que é mais esburacada e uma rodovia entre duas cidades distantes que é menos esburacada. Então a chance de furar o pneu poderia variar, tá bom? Então vamos olhar para cá. O Morgan disse que a soma dos recombinantes é igual à distância, numericamente igual à distância. Então, se eu tenho 20% de recombinantes, perceba que eu tenho que somar os recombinantes, eu tenho uma distância de igual a 20 unidades de recombinação, ou 20 unidades de mapa, ou 20 centimorgans, ou ainda, né, numa homenagem mais direta ainda ao Morgan, 20 morganídeos. E desta análise que eu estou fazendo aqui, que eu estou querendo entender, né, a proporção, por que eu tenho gameta mais comum e gameta menos comum, a gente ainda vai fazer mais duas perguntas. Qual é a distância máxima entre dois genes, certo? E qual é a quantidade de células que está sofrendo crossing over para uma dada, né, quantidade de gametas recombinantes. Então, quantas células sofreram a permutação, sofreram o crossing over no exercício que eu estou resolvendo. Então, a gente tem três coisas para avaliar. Essas duas perguntas que eu fiz nesse slide, mais a ideia do porquê que eu tenho dois gametas mais frequentes, por que eu tenho dois gametas menos frequentes. Então, vamos entender? Então, para entender, eu estou jogando aqui para nós, né, um conjunto de células de um mesmo indivíduo. Então, que indivíduo é esse? Esse indivíduo é você. Você tem células que não vão passar por crossing over sem permutação e células que vão passar por crossing over na formação dos seus gametas, tá bom? Então, você vai ter uma célula sem crossing over e uma célula com crossing over. Metade das células sem crossing over e a outra metade das células com crossing over. Vamos olhar, então, para os produtos de cada célula? Então, você, quando a sua célula não passa por crossing over, você gera só dois tipos de gameta, azão-bezão e azinho-bezinho, supondo linkage do tipo cis. Se você agora, em outra célula, tem o crossing over exatamente entre A e B, como eu mostrei no slide anterior, você vai gerar quatro tipos de gameta, azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho. Vamos juntar os gametas iguais, então, já que está tudo ocorrendo dentro de você, tá? Então, dentro de você, quantos são os gametas azão-bezão que serão gerados? Olha a conta que eu vou fazer aqui agora. Eu vou ter metade dos gametas do caminho sem permuta mais 1/4 dos gametas do caminho com permuta. Então, é metade de 50 mais 1/4 de 50, que dá 25 mais 12,5, que dá 37,5% de todos os gametas sendo do tipo azão-bezão. A mesmíssima conta para o azinho e bezinho, porque a ideia é a mesma.
Então, eu tenho metade dos gametas no caminho sem permuta, mais 1/4 dos gametas no caminho com permuta. Lembra que o cromossomo que está cruzando ali, ó, homólogo, ele só coloca uma cromátide para jogo e o outro só coloca outra cromátide. Então, eu tenho 2 cromátides sempre originais e 2 cromátides com a possível modificação. É o que está aqui embaixo no caminho com permuta. 2 cromátides sempre originais e 2 cromátides com a modificação. Por isso que eu tenho metade, então, daquilo que passou sem permuta e 1/4 daquilo que passou com permuta. Agora, vamos para os gametas recombinantes. Eles só existem, como eles são recombinantes, quando tem recombinação, quando tem linkage, quando eu tenho aumento da variabilidade genética. Perceba que linkage não traz variabilidade genética nova. Ele só rearranja aquilo que já existe. A única fonte de variabilidade genética nova é o advento ou o processo da mutação. Então, o azão Bzinho, ó, ele inexiste no caminho sem permuta. Por isso que eu coloquei 0 aqui. Metade de 0 é 0. E ele tem só 1/4 de participação no caminho com permuta. 1/4 de 50, 12,5. Então, azão Bzinho, 12,5%. O azinho Bzão, a mesma conta, porque ele segue a mesma lógica. Então, 12,5% para ele também. Então, quanto aqui somou de gameta recombinante? Somou 25%. Percebeu que é menos que 50%? Mesmo que metade das células passem ali sem permuta e a outra metade passe com permuta, supondo 1:1 de células sem crossover e com crossover. Então, o gameta mais frequente, olha lá, 37,5 mais 37,5, que vai dar 75%, são os gametas parentais, azão Bzão e azinho Bzinho. 12,5 mais 12,5, que dá 25%, são os gametas recombinantes, que são são os menos frequentes. Fechou? Vamos avançar? Vamos responder aquela segunda parte? A gente já entendeu aqui agora por que eu tenho gametas mais frequentes e gametas menos frequentes. E que os mais frequentes são os parentais e os menos frequentes são os recombinantes. Agora vamos tentar entender qual é a distância máxima entre dois genes. A distância máxima entre dois genes acontece quando? Quando nenhuma célula passa pelo processo sem permutação ou, em uma frase mais fácil de entender, quando todas as células sofrem o mesmo tipo de crossover. Crossover não é um evento tão comum quanto parece, porque o crossover é aleatório e ele tem que acontecer no mesmo lugar, em células independentes, para dar o mesmo resultado. Tá? Então, esse evento aqui que eu estou colocando, 100% das células com permuta, é um evento bastante improvável. Ele não é impossível, mas ele é muito improvável. Tá bom? Ele é de chance muito pequena. Então, vamos supor que nenhuma célula sua passe pelo caminho de cima e que todas as suas células passem pelo caminho de baixo. Então, quantos serão os gametas azão Bzão? Somente aqueles representados no caminho com permuta, ou seja, 25% do total. Quantos serão os gametas azinho Bzinho? Também 25% do total, olha lá. 1/4 do total, mais metade de 0, que é 0. Então, deu 0 mais 25, que dá 25%. Os gametas recombinantes vão dar 25% também cada um. E eles já eram esse número aqui, 25%, para o conjunto com permutação. A novidade é que eu mudei a frequência desses caras. Só que percebeu que agora os parentais e os recombinantes ficaram com a mesma frequência? 50% para cada um? Então, isso aqui é bastante improvável, tá, de aparecer na sua prova. O que ele pode te perguntar? Ele pode te perguntar, quando é que parentais e recombinantes vão ter a mesma frequência? E a única resposta possível é quando todas as células passarem pelo mesmo crossover e então gerarem as células por causa desse mesmo crossover no mesmo lugar entre os mesmos genes. Tranquilo? Então, qual é a distância máxima entre eles? É a soma dos recombinantes. Tá? Ou seja, aqueles que vieram da cromátide interna. Aqui não vai ser pelo número que eu vou encontrar, mas é pela posição. Então, a distância máxima entre dois genes é de 50 morganídeos. Tá? Então, a distância mínima é 0, porque eu poderia ter todas as células passando pelo caminho sem permuta, então nenhum gameta seria recombinante, a distância mínima é 0, e a distância máxima é 50 morganídeos. Mas, vamos voltar para o exemplo que eu te dei? Então, daquele exemplo que eu te dei, que é basicamente o que você tem que esperar do vestibular, o que a gente tinha? Deixa eu abrir já as contas aqui direto. A gente tinha isso daqui, ó, 10% de gameta azão Bzinho e 10% de gameta azinho Bzão. Isso daqui responde a última pergunta, que era quantas células passam por crossing. Então vamos lá. Qual é a distância entre esses genes?
é a soma dos recombinantes. 10 mais 10 está dando 20, a distância é 20. Como é que eu vou achar, então, o número de células que teve permuta? O número de células que teve permuta, perceba, é o dobro do total de gameta recombinante. Por quê? Porque a célula que sofreu permuta gera metade dos seus gametas na condição original, que eu também teria que gerado na ausência de permutação, e a outra metade que são os recombinantes. Então vamos lá, olha as relações numéricas importantes aqui. Cada gameta representa metade da distância. Então a soma dos gametas recombinantes representa a distância. Então 10 mais 10 deu 20 de distância. Essa distância, se for multiplicada por 2, me dá o total de células com permuta. Porque essas células que sofreram crossing over vão gerar metade dos gametas parentais e a outra metade dos gametas recombinantes. Tá? Então respondemos tudo. Por que eu tenho um gameta menos frequente que outro conjunto de gameta? Porque eles aparecem apenas quando tem permutação. Qual é a distância máxima entre dois genes? É 50 morganídeos, quando, né, eu tenho todas as células passando pelo mesmo crossing over. E depois, qual é o total de células que passa por crossing? O total de células que passa por crossing é de o dobro do número dos gametas recombinantes. Inclusive, o slide anterior, me permita voltar aqui, ó, ele mostra isso claramente para a gente. Então, qual é o máximo de células que pode passar por crossing over? Não é 100%? Não dá para passar mais do que todas as células por crossing over. Então, quando eu tenho todas as células passando por crossing over, metade dos gametas serão recombinantes. Belezinha? Sigamos adiante, então, com a resolução de um exercício agora. Teoria acabou, galera. Agora é só aplicar. Então, bora. Federal de Pernambuco, 2004. Quando dois genes estão em um mesmo cromossomo, existe uma ligação gênica. A taxa de recombinação entre eles dependerá do quanto estiverem afastados um do outro no cromossomo. A esse propósito, analise a figura e as afirmações a seguir. Então, isso aqui é um resumo de tudo que eu acabei de falar para vocês, né? Enunciado bacana. E ele mostra aqui pra gente. O indivíduo do sexo masculino aqui, ó, é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. O indivíduo do sexo feminino aqui é duplo heterozigoto, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. E eles vão gerar aqui, ó, esse aqui é o gameta do sexo masculino. Essa imagem aqui eu só estou mostrando que eles se cruzaram, não é a geração dos gametas por ele. A gente sabe que esse daqui é o gameta masculino por causa do formato, tá bom? Um espermatozoide. E esses tem que ser o gameta feminino também por causa da cor do cromossomo. E o que dá para ver aqui nesse gameta feminino? Ó, Azão, Bezão, Azinho, Bezinho, como era esperado. E a recombinação. Azão, Bezinho, Azinho, Bezão. Então tá rolando crossing over, galera. Tá rolando crossing over, certeza. Então isso aqui é ligação parcial. Vamos fazer, né, a interpretação bonitinha, então. O indivíduo duplo recessivo, cruzando com o indivíduo duplo heterozigoto, certo? Que eu posso escrever que ele é linkage do tipo cis, porque já está escrito aqui, ó, de um lado dominante, do outro lado recessivo, então eu posso escrever assim. Aí o cruzamento entre eles. O gameta do indivíduo aqui do sexo masculino é 100% Azinho e Bezinho. O indivíduo outro está gerando gametas que eu vou tirar aqui, ó, dos meus resultados numéricos que ele me apresentou. Então, tá vendo esse gameta aqui? Ele não carrega um cromossomo pretinho? Tudo que eu tiver de cromossomo pretinho aqui embaixo é do gameta masculino. Tá vendo que ele é sempre igual? Se ele é sempre igual, ignora. Ignora, ele não vai fazer diferença na multiplicação. Então, vamos olhar o gameta cinzinha, gameta de cima? Então, eu tenho 959 indivíduos recebendo o gameta Azão Bezão. Eu tenho 944 recebendo o gameta Azinho e Bezinho. Eu tenho 202 recebendo o gameta Azão Bezinho e 195 recebendo o gameta Azinho Bezão. Cara, isso é uma coisa legal. Na aula de herança quantitativa, eu tentei abrir seus olhos para a proporção observada aqui nos cruzamentos, que eu ia ter aquela distribuição que seguia aquele gráfico, né, que tinha uma simetria em torno da média. Então eu tinha, por exemplo, 1, 4, 6, 4, 1. Eu tinha um número que era simétrico, tirado inclusive do triângulo de Pascal. Aqui, nas questões de linkage com crossing over, o padrão a ser observado é o seguinte: eu vou ter dois resultados mais frequentes e dois resultados menos frequentes. Olha lá, 959 e 944 são os mais frequentes, certo? Eles representam 83% do total. 202 e 195 são os menos frequentes. Eles representam 17% do total. Tá? Não são números idênticos, nunca serão, porque a biologia não é uma ciência exata. Tá? Então, eu não preciso ter exatamente o mesmo número aqui que eu tive de um tipo para outro tipo, mas são números, obviamente, muito próximos. Então, esses aqui estão no mesmo padrão,
950 ou quase, e esses daqui no mesmo padrão, 200 ou quase, que são bem diferentes entre si, é bastante fácil de reconhecer. Então, separando, né, os indivíduos, eu tenho dos 2.300 gerados lá, 83% de um tipo, 17% do outro tipo. Opa! Se eu tenho, né, 83% de um tipo e 17% do outro tipo, eu vou dizer então, tá, sem medo de errar, que é 41% de um tipo de gameta, 41,5% do outro tipo de gameta, 8,5% de um terceiro tipo, 8,5% do quarto tipo. O que isso está mostrando para a gente? Que a primeira afirmação é verdadeira. A frequência de recombinação entre os blocos A e B é de 17%. Por que é 17%? Porque o Morgan falou para a gente que a distância é a soma dos recombinantes. A soma dos recombinantes não deu 17%. Então, a frequência de recombinação é 17%. E a distância entre eles é de 17 morganídeos. Perfeito? Próximo item. A probabilidade de aparecimento de um indivíduo, azão, azinho, bezão, bezinho, a partir do cruzamento acima indicado, olha esse aqui, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, tá vendo? É de aproximadamente 42%. Perfeito, é de aproximadamente 42%. 41,5%, minha gente, é aproximadamente 42%. Tá bom? Próximo item. Se em 100% das células germinativas da fêmea, se em 100% das células ocorrer permutação entre A e B, cada tipo de gameta recombinante, azão, bezinho e azinho, bezão, aparecerá com a frequência de 25%. Verdadeiro. Que é aquele caso absurdo que eu falei que só ia aparecer quando ele dissesse, né, em todos os termos aqui, com todas as palavras na frase. E foi o que ele fez. Se em 100% das células germinativas da fêmea ocorrer a permutação entre A e B, então cada gameta recombinante vai ter 25% cada um. Então a distância máxima qual era? Qual seria, na verdade? 50. A distância, na realidade, é 17, mas ele criou um C aqui, ó. Próximo. Se em metade das células produtoras de gameta ocorrer a permutação entre A e B, os gametas não recombinantes e recombinantes surgirão na proporção esperada de 1 para 1 para 1 para 1, ou seja, 25% para cada um. Não, não, porque o item de cima acabou de dizer outra coisa. Então, se em todas as células eu tiver o crossing over, a proporção vai ser de 25% cada, ou seja, 1 para 1 para 1 para 1. E se eu tiver em 50%? Foi aquele que eu te mostrei no slide do para entender, que daria 37,5, 37,5, 25, não, 37,5, 37,5, 12,5, 12,5. Tá? Então, se em 50% das células produtoras de gameta eu tiver a permutação, a proporção aqui vai ser 37,5 para 37,5 para 12,5 para 12,5. Então, o quarto item é falso. E o último item. Considerando o cruzamento ilustrado na figura, pode-se inferir que ocorreu permutação ou crossing over em 8,5% das células formadoras de gameta. Então, como é que era a relação mesmo? O que eu tinha que fazer então? Eu pegava ali a quantidade de gametas recombinantes e isso é a distância. Então, 17 morganídeos de distância. O dobro disso é a quantidade de células que sofreu crossing, não a metade. Então, ele jogou aqui para a gente a metade. Tá? Então, se você decorou sem sentido, se você decorou sem fazer aquela imagem visual que eu te passei antes, ficou pesado, você não sabe se é o dobro ou se é a metade. E aí você vai errar esse item. Então, esse item é falso. Então, qual é o total de células que, neste caso, sofreu crossing? É de 34%, que é o dobro de 17%. Massa? Próxima questão. PUC São Paulo, ano de 2013. Olha aí, ó, bateu a cara, já viu. Bateu a cara, já viu, mano. Mina, olha lá. 2 menos frequentes, 2 mais frequentes. Pronto, já sabe que a distância é 5 morganídeos. Eu somei os menos frequentes, já tenho a distância. E já sei que o total de células que sofreu crossing é de 10%. Mas é isso que eu quero de você. Então, cruzamento de um indivíduo heterozigoto azão, azinho, bezão, bezinho, e um homozigoto recessivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho, produziu a descendência com a seguinte taxa. Nessa descendência, o cruzamento azão, azinho, 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 bezinho, bezinho, com o azão, azinho, bezão, bezinho, que eu ainda não sei se é cis ou trans, estou colocando aqui a dúvida, vai gerar para a gente o quê? Olha lá, o resultado que ele me deu, hein? Não estou fazendo nada aqui, só estou pegando o resultado que ele me deu e trouxe aqui para cá para fazer um filtro. Então, ó, eu tenho 47,5% de quem juntou o gameta azinho e bezinho desse cara aqui, que é o duplo recessivo, com o gameta azão, bezinho. 47,5% o gameta desse cara aqui, que vai ser sempre igual, com o gameta azinho e bezão. Então, pronto, já sei quais são os gametas mais frequentes que tem dominante com recessivo e recessivo com dominante. Ah,
Então, os gametas recombinantes, os que passam por crossing, são aqueles que agora têm dominante com dominante e recessivo com recessivo. Ou seja, se eu tive que juntar por crossing para chegar, então, em dominante com dominante e recessivo com recessivo, quer dizer que eu não tinha dominante com dominante e recessivo com recessivo. Então, esse é um caso de linkage do tipo trans. E a distância entre eles, como a gente já tinha considerado antes, a distância entre eles é de 5 unidades de recombinação. Tá? Então, ó, ele é trans, porque só com a recombinação eu cheguei em dominante com dominante e recessivo com recessivo. Então, é mais provável, olha aqui, ó, pela porcentagem que apareceu, eu ter dominante com recessivo, recessivo com dominante. Olha que fofo. Então, bora responder a questão. Em relação ao resultado obtido, foram feitas 5 afirmações. Dessas 5 afirmações, ele quer a única que está incorreta. Então, bora. Letra D. O resultado não está de acordo com a segunda lei de Mendel. Tá? Está correto. Por quê? Porque segundo a lei de Mendel, minha gente, é o que ele está trabalhando aqui, ó, com a probabilidade de eu ter os elementos presentes aqui. Depois, no caso de herança mendeliana, o resultado esperado seria de 25% para cada classe de descendente. Depois, né, os genes em questão localizam-se no mesmo cromossomo a uma distância de 5 unidades de recombinação. E o heterozigoto utilizado produziu gametas azão, bezinho e azinho e bezão por permutação. Não! Os recombinantes são azão, bezão e azinho e bezinho. E o heterozigoto utilizado no cruzamento apresenta constituição trans. Então vamos lá. O resultado não está de acordo com a segunda lei de Mendel. Lembra que isso daqui é uma exceção? Então ele tem a ver com a segunda lei de Mendel quando eu olho para os genes, mas ele não tem a ver com a segunda lei de Mendel quando eu olho para os cromossomos. Então está correto. Se eu fizesse a proporção mendeliana aqui, seria 9:3:1. E não deu isso. Deu 2,5, 2,5, 47,5, 47,5. E depois, no caso de herança mendeliana, no cruzamento que ele fez do duplo recessivo com o duplo heterozigoto, eu teria, então, gametas com a mesma chance de existência e descendentes com a mesma chance de existência, 25% para cada um. Os genes localizam-se no mesmo cromossomo? Sim. A uma distância de 5 unidades? Sim. Então tá certa a B e a C, e a gente já discutiu a E, então a única errada é a letra D de Dodói. Lindo, né? PUC São Paulo 2013. E agora a questão da UFO, de mapeamento genético, a última questão para fechar essa aula. Caiu na UFO 2015, percebeu que a UFO gosta desse conteúdo, né? Uma espécie de tomateiro apresenta os genes A, D, E e F ligados a um determinado cromossomo. Vixe, a gente mexeu até agora só com 2 genes, a UFO vem jogar na nossa cara 4 genes, que determinam a cor e a textura das folhas, morfologia do fruto e as cores do caule. Que desespero, não, calma. As frequências de crossing over encontradas no cruzamento teste para os 2 pares de genes foram. Então, o que é um cruzamento teste? Eu quero pegar alguém que é heterozigoto para um determinado par de genes, certo? E cruzar com um indivíduo que é homozigoto recessivo para aquele par de genes. Então, fazendo par a par, ele vai obter as seguintes, né, frequências de recombinação. Então, quando eu olho só entre F e E, ou seja, eu vou pegar o Fzão, Ezinho, desculpa, Fzão, Fzinho, Ezão, Ezinho, vou cruzar com Fzinho, Fzinho, Ezinho, Ezinho, a quantidade de recombinantes que eu vou ter é de 14%. Quando eu pego agora FD, Fzão, Fzinho, Dzão, Dzinho, cruzo com Fzinho, Fzinho, Dzinho, Dzinho, é 9. Fazendo entre D e E, 5. Entre D e A é 11. Entre F e A, 20. E entre E e A é 6%, então, de recombinação. Fazendo 2 a 2. O que eu disse para vocês que foi a ideia do Morgan que eu comparei com o carro na rodovia da distância entre cidades? Que quanto maior é a frequência de recombinação, maior é a distância. Ou, quanto maior a distância, maior é a frequência de recombinação. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que montar como se fosse uma rodovia, e nessa rodovia localizar as nossas 4 cidades imaginárias. Então, eu vou ter uma aqui que vai ser a cidade A, outra vai ser a cidade D, outra vai ser a cidade E, e outra vai ser a cidade F. Mas eu não sei em que ordem elas estão. Eu não sei se é exatamente essa que eu disse, né, a ordem alfabética, A, D, E, F, ou se é uma outra ordem qualquer. E é exatamente isso que ele quer. Ele está jogando isso nas alternativas. Olha lá, eu posso ter E, F, A, D, D, E, F, A, e assim sucessivamente. Então, o que eu vou fazer? Bom, para resolver questões dessa natureza, eu tenho que fixar e localizar os genes que são os mais distantes. Então, quais são os mais distantes?
aqueles que têm a frequência de recombinação maior. E aí, o que a gente encontra? Frequência de recombinação maior entre F e A, que é 20. Então, vou lá e anoto em um dos pontos F, no outro ponto mais distante A, poderia ter colocado A à esquerda, F à direita, tanto faz, desde que fossem os mais distantes, e digo que entre eles tem 20 unidades de recombinação. É a maior distância possível, certo? E pronto, acabou a questão. Jura? Juro, acabou a questão. Qual é a única alternativa que tem F e A nas pontas? Pão, letra D. Ah, mas e se a questão não tivesse só uma alternativa com F e A nas pontas? Perceba, ó, essa alternativa tem A e F juntos. Essa alternativa tem A e F juntos. Essa alternativa, letra A, tem A e F juntos. E A e F são os únicos que não podem estar juntos, porque entre eles eu teria os outros, os demais, porque eles são os mais distantes. Tá, vamos supor que tivesse uma letra E aqui, então, com F e A nas pontas e a outra ordem de E e D. Tá? Então seria, por exemplo, uma letra E imaginária aqui, F, E, D, A. Como é que eu descobriria? Aí eu tenho que só aplicar as outras distâncias que ele me deu. Então vamos lá. A distância de F para D é de 9 morganídeos, 9 unidades de recombinação. É claro que o D vai estar entre F e A. Ele não pode estar à esquerda de F, porque o que tem mais distante de A é F, não D. E aí, eu vou colocar, por exemplo, o gene E a uma distância de 14 morganídeos de F. E olha que bonitinho, olha como encaixa. Então, a distância de F para D deu 9, F para D deu 9. A distância de F para E deu 14, a distância de F para E deu 14. E a distância de D para E está dando 5. Olha lá que maravilha, a distância de D para E está dando 5. E agora a distância de E para A tem que dar 6 morganídeos. Então, de E para A, 6 morganídeos. A distância de D para A é 9. Como é que a gente sabe que a distância de D para A é 9? A gente sabe que a distância de D para A, na verdade é 11, perdão, fiz a conta errada. De D para A é 11, porque é a soma de 5 mais 6. Então, de D para A, ó, tem que dar 11. E a distância agora total, se eu somar 6 mais 5 mais 9, vai dar 20, que é a distância entre A e F. Tá? Então, daria para fazer tudo porque ele me deu a tabela completa. Tá? Então, massa. Linkei de mapeamento genético. Eu acho que foi bacana. Massa, um beijo, um abraço, felicidades e até a nossa próxima aula.